Vamos lá, a gente está aqui hoje para conversar com a Nath, que ela é especialista em venda e financiamento de imóveis aqui na Flórida. Conta um pouquinho de você, Nath. Olá, eu sou Natália Macedo, sou corretora licenciada aqui no estado da Flórida. Já estou trabalhando nesse ramo, já vai fazer 6 anos. E eu lido com gente do mundo inteiro, não só os americanos, mas também tem bastantes estrangeiros, né, comprando e investindo aqui onde a gente está, né? Por mais que a minha licença esteja na Flórida, mas eu moro na cidade de Orlando, então meu foco mais mesmo é na cidade de Orlando. Eu lembro quando eu vinha pra cá em Orlando, quando eu era pequenininha, a idade das crianças, Orlando era uma cidade de interior, né? Nossa, cresceu bastante. Muito, e vem crescendo, né? Muito, é construção para todos os lados. Verdade. Então, se você tem um sonho de comprar uma casa aqui financiada, ela com certeza pode te ajudar. E aí a gente fez esse vídeo agora porque assim, muitas pessoas me questionam por inbox como fazer para comprar uma casa financiada aqui, quais os documentos necessários, enfim. Então a gente vai tirar dúvida agora com ela sobre como comprar uma casa aqui. Eu fiz umas anotações aqui e uma das perguntas que me fazem bastante é como o brasileiro pode comprar um imóvel financiado aqui na Flórida. Então, como que o brasileiro pode comprar um imóvel aqui financiado, Nath? O estrangeiro, na realidade, ele pode sim comprar um imóvel. Não tem tanta burocracia, não. Né? Não. Só a única diferença do americano pro estrangeiro é que ele tem que dar uma entrada maior. Então, aqui vou colocar um cenário. Se o brasileiro quiser comprar um imóvel, ele pode financiar sim, porém começando com 25% de entrada. 25%. Nada menos que isso, né? Nada menos que isso. Até porque ele não tem um crédito no país, né? Entendi. Então, assim, por isso que tem algumas pessoas, como foi o caso que a gente estava conversando, né? Que a gente consegue ver na internet, que você consegue dar um down payment, que é a entrada, né? De 5%. Só que para estrangeiro, no mínimo, tem que ser 25%. Isso eu não sabia também. Bacana. E assim, se o banco americano financia o imóvel, todo mundo pergunta, cara, o banco aí nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma conta no Bank of America. Eu não sou residente aqui, estou dando um exemplo. Não sou residente, tenho uma conta aqui em qualquer banco. O banco que eu tenho conta financia ou você é obrigado a financiar com o banco da corretora? Como que funciona isso? Não, é assim, primeiro que a corretora não tem um banco específico, né? Quando chega um cliente até mim, eu sempre tento ver qual é o perfil do cliente. Se é um cliente que quer realmente investir, né? Ou se é um cliente que está pensando em vir residir com a família, morar aqui, que são 2 perfis diferentes, né? Porque tem áreas que você tem, eu já estou fugindo um pouquinho, somente para explicar que tem áreas que você pode alocar para a temporada, que é o caso, né, desse condomínio onde a gente está gravando agora, que é um condomínio muito bem localizado, que se chama Paradise Palms. Então é um condomínio que permite esse tipo de aluguel. Então o foco realmente seria para a temporada e para clientes investidores. Entendi. Entendeu? E tem também o perfil de cliente que está vindo com a família, como tem hoje em dia, está atendendo muita gente. 2 anos atrás o cenário era mais de investidores e agora tem muita gente realmente vindo para residir, entendeu? Que são em áreas mais residenciais que não permitem esse tipo de aluguel.
Entendeu? É justamente em função dessa questão de segurança, para você não ter tanta rotação de pessoas, você sempre saber quem é o seu vizinho, você ter um prazo de contrato mais longo, de 1 ano pelo menos. Exato. Isso influencia aí na Bastante, zona do zoneamento. Mas respondendo, você estava me perguntando em relação ao banco. Então, assim, não são todos os bancos que fazem financiamento para estrangeiros, são bancos específicos, assim, e são poucos até. Então, assim, depois do que ocorreu em 2008, né, com o mercado imobiliário, o boom que teve, assim, a gente tem muitos, assim, poucos bancos para trabalhar. Para financiar para o estrangeiro. Exato. Então, porque para o americano são todos os bancos? Sim, porque ele já tem um crédito no país. Vamos supor se a pessoa tem anos de conta no Bank of America, que é um banco daqui, entendeu? Mas ele vai conseguir, o americano, mas o brasileiro são outros bancos, entendeu? Então a gente, é um processo que não é tão burocrático, a gente vai, realmente eu vou encaminhar ele para o banco tem, né, como assim, tem bastante brasileiro hoje comprando imóveis aqui, a maioria dos bancos sempre tem alguém que fala português, então assim, o processo é bem simples, entendeu? Então eles vão estar mandando uma aplicação e nessa aplicação eles vão estar perguntando se a pessoa tem visto e passaporte válidos, se a pessoa é autônoma, se a pessoa, a renda mensal que tem, se tem bens no Brasil. Então, a partir dessa aplicação eles vão estar avaliando se a pessoa realmente está apta a pegar um empréstimo aqui e o valor. Tá. E por quanto tempo pode financiar? Até quanto tempo? Então, pode ser financiado, isso também depende muito do banco, mas aqui é o legal que você pode financiar 30 anos, né? E o banco, dependendo também do banco, ele vai te dar a opção. Então, por exemplo, vou falar dando um exemplo de um banco aqui, ele dá a opção de você financiar o imóvel dando 25% se for uma single family ou se for uma townhome, que são casa solta e casa geminada, que a gente chama, 25% de entrada, seria de 30 anos, os 5 primeiros anos são de juros fixos e o restante ele já é variável, entendeu? Variável. E o legal também é que, assim, caso você queira amortizar, tipo, pagar essa dívida antes desses 30 anos, você não tem penalidade. Nossa, eles não vão te cobrar penalidade. Muito bom. Mas a dúvida também que me perguntam tem algum tipo de visto que você possa comprar casa ou qualquer tipo de visto? Qualquer tipo de visto. Você inclusive tem que ter de turista, mas tem que ter o passaporte, visto, ambos tem que estar válido. Tem que estar válido. Tá, entendi. Que tipo de documentação exatamente eu posso comprar casa além do passaporte? Não, conforme eu tinha falado, assim, não é tão burocrático. Eles vão estar te enviando uma aplicação e eles vão estar querendo saber se você é autônomo, se você quanto a sua renda mensal, ou se você é empregado. Aí eles vão estar perguntando se você tem bens no Brasil. Então, para estar avaliando o seu crédito, né? Entendi. É uma forma de garantir, né? Exatamente. E também, o interessante, uma coisa também para adicionar aí é o período. Então, para essa avaliação, o banco pede no mínimo uns 45 dias. Então, se o cliente está planejando comprar um imóvel, eu sempre aconselho ele já inicializar, porque esse processo pode ser feito do cliente estando no Brasil. Então, como o processo demora 45 dias, então ele já começa a se pré-qualificar, porque quando a gente manda a oferta no imóvel, a gente tem que estar anexando uma carta de pré-qualificação do banco. É verdade que a pessoa não pode ficar movimentando essa conta? Ou não? É mentira? Movimentando essa conta? Por exemplo, você ele não precisa ter conta. Não precisa? Não. Assim, quando ele começa esse processo, ele não precisa ter uma conta movimentada para isso. Tem bancos que pedem para ele abrir uma conta. Ele vai verificar a aplicação, né? Mas aí você tem que abrir uma conta. E essa conta pode ficar realmente só para pagamento realmente do mortgage, do financiamento. Você não precisa ter uma conta movimentada para solicitar um financiamento. Bacana. Aí eu queria saber o seguinte. Quanto de entrada, em porcentagem, né? O estrangeiro, como nós, brasileiros, queremos comprar uma casa aqui. Quantos por cento a gente precisa pagar de entrada,
Quando assim, você vai comprar um imóvel, são 25%, dependendo do imóvel, dependendo do seu crédito também, de 25% a 40% de entrada. Entendi. Você tem um custo aí de fechamento, que é os trâmites, a papelada do banco, companhia de título e tudo mais, dá em torno de 5% do valor da compra. Entendi. Então seria, vamos supor, 25% de entrada, mais uns 5 a 6% do valor da compra. Bacana. O custo que você teria para... Eu não sabia nada disso. Poxa, Nath, informação hoje. Não, são 6 anos já. Tem diferença de americano para estrangeiro, como nós brasileiros? Por exemplo, o americano vai comprar a casa dele financiada. E eu quero comprar minha casa financiada também. Então, tem diferença na entrada? Carol, a diferença é devido o americano já tem um crédito no país, entendeu? O estrangeiro não tem. Então, por isso que a entrada... O ranking que eles falam. Por isso que a entrada aqui às vezes é super baixa. Tem entrada de 3,5%, entrada de 5% só. Agora, o estrangeiro, a entrada mínima de 25%. Entrada mínima. É diferente. E toda a comprovação dos bens, patrimônios, tratamento de dinheiro. E vale ressaltar que o mínimo para ser financiado, né, são $100 mil. É isso que eu ia te perguntar agora. Porque eu ouço muita gente falar, não um imóvel de $100 mil. O mínimo a ser financiado. $100 mil. Então o imóvel vai custar, né, mais do que $100 mil. Porque muita gente, vou comprar um apartamento lá, tipo, de $80 mil. Vou comprar à vista. À vista ele consegue comprar. Lógico, à vista a gente consegue fechar um imóvel assim, em 15 dias, em 2 semanas. Tendo um custo, né? Lembra do custo que eu te falei em relação, se você comprar um imóvel financiado, você tem um custo de 5 a 6% no valor da compra. Entendi. Se for à vista, são 2% no valor da compra. Que engloba que os trâmites, né? Da papelada, transferência de nome. Vamos conversar sobre isso aí, Nath. Vamos conversar sobre isso daí mais pra frente, hein? Que eu ia te perguntar, o mínimo, né, para comprar, você já falou agora. Tem área para comprar aqui e tem área para alugar, certo? Porque como o Carson falou, tem muita gente que sai da casa porque tá alugado. Por exemplo, eu compro uma casa que é minha, por exemplo, tem uma casa aqui e vou alugar para alguns amigos que vêm, alguma temporada e coisa e tal. No meu condomínio onde eu tenho casa não pode. Não, assim, por isso que é muito importante quando um cliente, né, chega até mim, você tem que saber qual é realmente o que o cliente está procurando. Se é investir aqui, se ele vai continuar lá no Brasil, que realmente a gente chama dolarizar o patrimônio dele e tudo mais, ou se ele está vindo para residir com a família, porque tem áreas que permitem assim, a locação de temporada, tem áreas residenciais. Entendeu? Porque tem gente que não quer morar num condomínio que você vai ter vizinho, cada semana você tem um vizinho diferente. Então, entendeu? Essa rotatividade. Então, assim, você tem que saber o perfil desse cliente. É super importante isso. Ótimo. Eu tenho clientes hoje, Carol, que eles têm casa, não alugam a casa, eles só deixam a casa disposta, administram a casa deles. É isso que eu queria te perguntar, porque a gente fez um vídeo aqui na casa mostrando. E eu não te perguntei isso daí, porque você viu, a minha casa aqui ficou 2 anos fechada, ficava indo e vindo, e assim, chega a correspondência, chega a conta, chega coisa que a gente compra pela internet. Teve um videogame que compraram, um amigo meu que mandou entregar em casa e ficou lá 1 mês e meio, porque eu falei pra ele assim, olha, eu vou daqui 1 mês e meio. Aí ele falou assim, eu vou comprar, mas tá falando aqui no site que é 45 dias, então no dia que você chegar, vai chegar junto a encomenda. Mas a encomenda chegou em 15 dias. Ficou exatamente 30 dias lá na minha porta de casa. Ninguém toca, ninguém mexe. Claro que eles não têm essa mania de ir lá e mexer em nada. Mas, poxa, era um videogame, era $300, tava lá jogado na porta de casa. Então, o que você faz exatamente aqui? Você administra tudo isso? Você vai lá, como que funciona? A gente administra a casa, então a Nath vende a casa e após isso, o cliente dono da casa, ele tem o interesse de fazer uma locação para ter reaver um pouco do investimento que ele fez, ou tentar ir amortizando a parcela de financiamento, ou começar a realmente ter crédito em função de uma quitação imediata, o pagamento à vista de uma casa. Então eu administro a casa para ele. Ele é uma pessoa estrangeira, fica fora do país, então a gente recebe todas as documentações para ele, a gente paga todas as contas se for o caso.
Vocês pagam conta também, então? Se precisar, a gente paga a conta deles. Porque tem conta que a gente não deixa em débito, né? Então, tem algumas contas que elas são de serviços que acabam não sendo condições de fazer débito, mas conta de água, luz, telefone, cabo, essas coisas todas, a gente acaba deixando em débito mais no próprio dono e a gente faz um controle sobre aquilo que está sendo gasto ou não, até para questões até de ações mais imediatas, eventualmente de um vazamento de água, alguma coisa assim. Então, a gente monitora isso todo mês, vem todas as semanas, a gente vê na casa, inspeciona a casa, vê se está tudo certinho e tal, deixa a casa na mesma condição que você viu aqui. Segunda-feira agora nós vamos ter um novo hóspede chegando nessa casa aqui, por exemplo. Um hóspede famoso que a gente não pode falar. Daqui a pouco vocês vão saber. Um hóspede super famoso que vocês não podem saber agora. E aí então, então a gente vem, por exemplo, a gente veio aqui, veio tomar o nosso café aqui, foi bater um papo, aí a gente vai entrar com a equipe de limpeza, limpa toda a casa, faz de novo toda a inspeção na casa, ver se está tudo funcionando, todas as luzes, todas as coisas, piscina, etc. E aí a gente deixa a casa disposta. E a gente anuncia essas casas em diversos sites americanos, canadenses, europeus, enfim, do mundo inteiro, para justamente obter essas ocupações. Isso é ótimo, eu não sabia disso. E o interessante é que o brasileiro, para alugar, os brasileiros eles estão começando a alugar o imóvel para a temporada agora. Isso é algo novo. Porque é um extra, né? Você acaba investindo numa casa. Você... Não, assim, o cenário que eu tô comentando, porque assim, o pessoal pensa assim, nossa, tipo assim, alugar uma casa, o brasileiro ainda não está confortável em alugar algo aqui em Orlando, isso está começando, entendeu? A gente eu tenho certeza, a quantidade de booking que deve chegar para ele de outros países... 75% estrangeiros, não brasileiros. Vamos trabalhar junto, Carlson. Fala inglês, espanhol, português e alemão. O brasileiro, ele tá comprando os imóveis, entendeu? Mas a pessoa, o cliente, 75% eles não são brasileiros. São de outras partes do mundo aí. Vem muito canadense comprar casa aqui, né? Canadense demais. Muito, né? Na verdade, eles são os famosos snowbirds, né? Eles fogem dos invernos lá, do inverno pesado. E os próprios americanos fogem da neve. Meu marido é da Pensilvânia. Ele faz 8 anos que tá aqui na Flórida porque ele falou assim, não quero mais neve, não quero ficar lá, não quero ver mais neve. Eu falei assim, poxa, mas você tem doutorado, trabalha lá em Nova York, né? Vamos pra Nova York. Ele fala, você tá louco? Você não sabe o que é o inverno de Nova York? Eu falei assim, eu já morei em Nova York, eu sei o que você tá falando. Mas acontece direto, tem um monte de canadenses que vêm direto nas nossas casas e ficam aqui por 3, 4 meses. Pra justamente fugir daquele período mais intenso. Me falaram isso, eu achei que era mentira, então é verdade. Verdade. Para finalizar o vídeo, eu quero fazer uma pergunta que, assim, muita gente me manda inbox, WhatsApp, Viber. Carol, se eu comprar um imóvel lá na Flórida de $600 mil, eu vou ganhar o Green Card? Não. Não, gente. Se alguém tiver algum corretor, enfim. E tem corretor que fala isso, tá? Eu sou testemunha porque eu ouvi isso quando a gente veio comprar a casa aqui. Você vai comprar uma casa de 500 mil, acima de 500 mil, você ganha Green Card. Mentira! Não. Você tem, isso já parte mais pra parte, né, imigratória e tudo mais. Então, assim, você tem vistos, como o EB-5, que é um visto, assim, de investimento, que você pode... De risco, né? A gente estava até batendo um papo antes. Então, assim, tome muito cuidado em relação a isso. Tipo, comprar imóvel aqui não vai te dar residência americana, não. Então, tem outras formas, né? Tem outros vistos, tem outros tipos de investimento. Mas a compra de uma casa não te dá um recado. E vale lembrar que ainda a pessoa tem aqui $500 mil para investir, ela não vai ter, quer dizer, ela tem que ter mais do que $500 mil. Exato. Porque ela tem que aplicar título de risco que a gente falou, deixa o dinheiro lá exposto por um tanto de tempo, até um dia que eventualmente esse dinheiro pode voltar, com uma correção baixa de 1, 2, 3% ao ano, baixa, que não é a aplicação que se faz lá no Brasil naturalmente, e aí a pessoa opta então por mudar para cá. Então ela vai ter que ter o dinheiro que suporte a mudança dela para cá, a sobrevivência dela aqui e etc. Então não é assim, comprar um imóvel como esse aqui, por exemplo, que realmente custou mais do que $500 mil, e fala assim, agora eu tô no Green Card. Por isso que eu falo, gente, tome muito cuidado, sempre que se vocês forem procurar um corretor... Tem que ser por indicação, tem que ver o ranking desse corretor, saber as qualificações desse corretor. E peçam referências também. Exato. Peçam referências, entendeu? Que isso é super importante.
colocar o nome lá no Google, que nem eu sempre faço, ver o ranking da pessoa, entendeu? Então, assim, é muito super importante. É por isso que eu tô fazendo um vídeo com a Nath. A Nath é especialista, ela é corretora aqui em Orlando, ela sabe do que ela tá falando. Então, assim, dúvidas do seu telefone, seu e-mail, Nath, eu vou colocar nos comentários, tá? Pode mandar. Vou colocar nos comentários o WhatsApp dela. WhatsApp. No e-mail dela também, eu vou colocar nos comentários. E vou colocar o do Carlson de novo pra vocês aí, tá bom? Então, ó, um beijo da Titi, até o próximo vídeo. Um beijo aqui deles, um beijo nosso e até o próximo vídeo. Tchau.